Aula número 4, análise de tensões e deformações em pavimentos. Nesse segundo módulo, vamos ver como se calcula tensões e deformações em meios estratificados, considerando duas ou mais camadas. O caso inicial é um meio formado por duas camadas. Chamando a relação entre os modos de elasticidade de relação modular, E1/E2, e considerando, por exemplo, que o modo de elasticidade da primeira camada é maior do que o modo de elasticidade da segunda camada, obtém-se, como nós veremos mais tarde, as seguintes conclusões. Vamos considerar a tensão máxima na vertical sobre uma carga circular a uma profundidade Z igual a σ1. Vamos admitir inicialmente que os dois módulos de elasticidade são iguais. Então, no primeiro caso, onde a relação modular é igual a 1, a pressão vertical é σ1, como nós consideramos. Então, vamos colocar aqui no gráfico a pressão σ1 para a relação modular K1 igual a 1. Caso a relação modular passe a ser 10, ou seja, a camada superior tenha um modo de elasticidade 10 vezes superior à segunda camada, a tensão vertical neste mesmo ponto cai para cerca de 30% da tensão caso os módulos fossem iguais. E caso a relação modular seja de 100, a camada superior tem um modo de elasticidade 100 vezes superior à camada inferior, essa tensão cai apenas a 0,7 da tensão correspondente à hipótese de os módulos iguais. Esta primeira análise é apenas para mostrar da vantagem que o pavimento tira ao sobrepor camadas de modo de elasticidade superior às camadas inferiores, no benefício que se obtém na redução nas tensões verticais nas camadas superiores. Vamos então ver como que se calculam essas tensões. O livro do Huang continua apresentando soluções gráficas de tensões e deformações, considerando, por exemplo, cálculo da tensão vertical máxima na interface entre as camadas, considerando a primeira camada de espessura H1, com determinado modo de elasticidade E1, a segunda camada, modo de elasticidade E2, para uma carga circular com raio A. A figura 2.15 do Huang apresenta um gráfico onde se entra com a relação A sobre H1 até a curva correspondente à relação modular E1/E2, obtendo-se a pressão vertical como uma parcela da pressão do valor da carga aplicada, um percentual da carga aplicada. Isto para a pressão vertical máxima na interface, que é na vertical sobre o centro da carga. Para a deflexão na superfície, que é um outro parâmetro que não vai nos interessar muito em pavimentos, a deflexão na superfície, o Huang apresenta um gráfico para coeficiente Poisson igual a 0,5, onde se entra também com a relação H1 sobre A até a relação modular, obtendo-se um parâmetro F. Esse parâmetro F deve ser multiplicado pelo coeficiente 1,5 QA sobre E2, que é este caso da figura 2.15, é para a placa flexível, uma vez que a teoria da elasticidade nos diz que para a placa flexível, o recalque provocado é dado por essa expressão, e no caso de placa rígida, um recalque menor, um pouquinho menor, dado por essa expressão. No caso nosso em pavimento, como a carga é de pneu de caminhão,
admite-se como uma placa flexível, daí usar-se a primeira equação. Para o cálculo da deflexão num ponto qualquer na interface entre as camadas, o Huang apresenta vários gráficos semelhantes a esse para vários valores de relação modular. Então, por exemplo, esta é a figura para uma relação modular igual a 1. Entra-se com a relação H1 sobre A, onde H1 é a espessura da primeira camada, até encontrar o gráfico correspondente à curva R sobre A, onde R é a distância do ponto A vertical sobre o centro da placa, obtendo-se um parâmetro F. E este F deve ser multiplicado pelo quociente σ0 vezes A sobre E2. Isto nos dá a deflexão num ponto qualquer. O livro apresenta outros gráficos semelhantes para outros valores de relação modular, 2,5, 5, 10, 25, 50 até 100. Vamos fazer um exercício, aliás, que é um exercício proposto no livro do Huang, que utiliza unidades inglesas. Admite-se, deseja-se calcular a deflexão máxima na interface entre as camadas, calcular a deflexão máxima na superfície e a tensão vertical na interface, admitindo-se que é uma carga circular correspondente, cuja resultante é uma carga concentrada de 10.000 libras e a pressão do pneu é de 80 libras por polegada quadrada. A primeira camada tem uma espessura de 8 polegadas, tem uma modularidade de 200.000 PSI, coeficiente de poação igual a meio. A segunda camada, uma modularidade de 10.000 PSI, um coeficiente de poação igual a meio, e tem espessura semi-infinita. Vamos utilizar as tabelas do Huang, inicialmente calculando o raio da carga distribuída. Se a carga concentrada tem 10.000 libras e a pressão do pneu é 80 PSI, o raio da área circular é igual a 6,3 polegadas. A deflexão máxima na superfície pode ser obtida pela figura 2.17 do Huang. Para isso, nós temos que entrar com a relação H1 sobre A, que no nosso caso é a espessura da primeira camada dividido pelo A, que dá 1,27. A relação modular é 200.000 dividido por 10.000, ou seja, a relação modular é igual a 20. Entrando-se na figura 17 com esses valores, 1,27 e 20. Então, entrando-se 1,27, H1 sobre A, até a relação modular igual a 20, obtém-se 0,33. Então, o F2 igual a 0,33. Esse F2 deve ser multiplicado por 1,5 vezes Q vezes A sobre E2. Então, multiplicando por 1,5 Q vezes A sobre E2, 1,5, o Q é igual a 80 PSI, o A é igual a 6,3 polegadas e o E2 é 10.000 PSI. E o F2 0,33 dá um recalque de 0,025 da polegada. A deflexão na interface, temos que usar a figura 2.9. Como a relação modular é igual a 20, nós não temos figura para a relação modular igual a 20, mas temos para a relação modular igual a 10 igual a 25. Então, interpola-se os valores entre 10 e 25, então obtém-se inicialmente o valor de F para a figura com relação modular igual a 10, e depois obtém-se o F para a relação modular igual a 25, e interpola-se linearmente. Fazendo-se isso, para a relação modular igual a 10, obtém-se um fator de 0,56. Para uma relação modular igual a 25, obtém-se um fator igual a 0,44. Interpolando-se linearmente para uma relação modular igual a 20, obtém-se um fator de
interferência de influência igual a 0,48. Este fator deve multiplicar Q vezes A sobre E2. Substituindo os valores, obtém-se então a deflexão na superfície de 0,024. Deflexão na interface, digo. A tensão vertical na interface é a figura 0,15, onde tem que se entrar com a relação A sobre H1, 6,3 sobre 8, e a relação modular 20. Então, na figura 0,15, entrando com A sobre H1 igual a 0,7875. Então, aproximadamente esse ponto. Temos que também que interpolar, já que tem para 10 e para 25, temos que interpolar aproximadamente para 20, obtendo-se a relação σc sobre Q igual a 0,14. Então, σz sobre Q igual a 14. Então, σz é 0,14 vezes 80, que é 11,2 PSI. Para 3 camadas, este autor Jones, em 1962, apresentou tabelas onde temos que entrar com os parâmetros K1, K2, A e H maiúsculo. Onde K1 é a relação modular entre E1 e E2. K2 é a relação modular E2 sobre E3. E2 sobre E3. A maiúsculo é A sobre H2, onde H2 é a espessura da segunda camada. E H maiúsculo é a relação entre as espessuras H1 e H2. H1 e H2. O Jones fornece 4 valores tabelados: ZZ1, ZZ2, ZZ1 menos RR1 e ZZ2 menos RR2. A tensão vertical na interface da primeira camada, σz1, é igual a σ0 vezes ZZ1. σ0 é a carga aplicada. Então, a tensão na primeira interface, σz1, é σ0 vezes ZZ1. A tensão na interface, tensão máxima, na interface da segunda e a terceira camada, σz2, é igual a σ0 vezes ZZ2. A diferença de tensões σz1 menos σr1, sigma vertical, sigma radial, a diferença de tensões nesse ponto é igual a σ0 que multiplica ZZ1 menos RR1, obtido na tabela. E a diferença de tensões na interface entre a segunda e a terceira camada, σz2 menos σr2, é igual a σ0 que multiplica ZZ2 menos RR2, obtido nas tabelas. Esta é uma visão geral das tabelas de Jones. Ele apresenta para valores de K1 igual a 2, 20 e 200. Valores intermediários têm que ser interpolados. H maiúsculo, ele apresenta 0,0125, 0,25, 0,5, etc. O K2, 2, 20, 2 e 20, 2 e 20. Valores intermediários tabelados. E o A maiúsculo, 01, 02, 04, 08, 1 e 6 e 3 e 2. Valores intermediários têm que ser interpolados. Então, essa é uma das tabelas de Jones. Aqui uma outra tabela, a continuidade da tabela de Jones. E os resultados, ZZ1, ZZ2, ZZ1 menos RR1, ZZ2 menos RR2. Evidentemente que o cálculo já não é tão trivial para se fazer analiticamente. O que justifica, então, o emprego de programas de computador. Com isso, nós concluímos o módulo número 2.